Olá, boa noite. Sejam bem-vindas para mais esse encontro. Esse é o nosso quarto encontro do Leitura Compartilhada, a Arte da Escuta, da Júlia Câmero. E hoje o tema vai ser a semana 3, né? Escutar nosso eu superior. Eu gostaria de fazer a abertura hoje, citando, né, logo de cara a primeira frase do livro, na página 113, onde é uma frase que é do Gustave Flaubert, que fala assim: no barulho das ondas e das florestas, tentei descobrir palavras que outros homens não pudessem ouvir, e agucei os ouvidos para escutar a revelação de sua harmonia. Que lindo, né? Então, eu comungo muito com a ideia, né, do que o autor quis passar nessa frase, né, nesse trecho, é, que a gente pode se conectar, né, com a natureza, que tudo há uma razão de ser, né? Tudo há uma razão de existir. E a natureza, ela acaba nos trazendo, né, para esse centro, como se nos aterrasse, né? Então, para a gente começar essa leitura, eu acredito que o capítulo 2, né, da semana anterior, foi o capítulo mais denso que nós tivemos, né? Porém, esse capítulo, apesar dele não ser tão extenso na leitura, mas denso no conteúdo. Apesar da autora trazer a leveza, né, porque ela conta suas histórias, ela sai narrando as pessoas às quais ela se conecta, e aí ela vai, através das vivências dela, né, ela vai falando sobre a maneira com que as pessoas exercem a escuta, né, e aí ela vai trazendo os aprendizados, né. Então, para mim, a experiência de estar lendo o livro é como se a cada semana, pelo menos assim, no meu cenário, para cada semana, é como se fossem pequenas pérolas, né, ou pílulas, né, proporcionais ao que eu estou necessitando nesse momento de ir digerindo, reverberando. E isso me traz muita tranquilidade, muita calma, muita paz. Porque às vezes eu entendo que às vezes a gente quer respostas. Nós queremos respostas e para ontem, respostas imediatas, né? Essa é a nossa maneira de ver o mundo, de funcionar nesse mundo. Porém, nem sempre essas respostas, por mais que a gente busque, a gente vai encontrar nessa vida frenética que a gente tem, no barulho. Então, eu acredito que é preciso realmente entender, por mais que uma situação ela pareça estranha ou ela traga um certo nível de desconforto, né? De insatisfação. E às vezes é como se parece que as emoções elas ficam, a gente não dá conta, ela transborda, né? É como se não coubesse dentro da gente. E aí você conter essas emoções, esses sentimentos, se você não souber aguçar a sua escuta, a sua capacidade de parar, observar, né? Muitas vezes, por mais que você se envolva, tipo, nas decisões, que você precise opinar, mas o quanto mais você deixar de ser a peça principal ali daquele quebra-cabeça, você consiga ficar mais
meio que nessa coisa de observar, né? Sair meio que de cena e observar, a gente ganha um nível de capacidade de entendimento maior, né? De conseguir extrair coisas assim que jamais eu iria conseguir entender se eu estivesse no barulho. Então, tá sendo assim, semanas de muito aprendizado. Que inclusive eu gravei aquele áudio hoje, né? Falando justamente a respeito disso. Alguns descontentamentos por questões práticas do meu dia a dia, que eu não consigo dar conta, é porque tem coisas muito maiores acontecendo e que eu vejo isso de uma forma muito positiva, né? Então, para começar a nossa noite, eu trago aqui essa reflexão para vocês. Fala, Márcia. Esse capítulo, né? Eu me recordo que se faltou, faltou muito pouquinho, sabe? Para fechar. Faltou alguma coisa, mas eu acho que eu peguei a essência, né? É, eu me senti muito amparada nesse capítulo, acolhida, sabe? Sabe aquela sensação assim, que a cada palavra que ela ia deixando, ia falando, ia construindo, gente, eu penso assim também. Porque eu não sei se foi nesse livro que tem uma passagem que é assim, o livro você está escutando alguém falar com você. Então, assim, a leitura é uma escuta, não tem? Parece que tem um trecho aí, tem uma coisa assim aí no livro. E eu me senti assim, como se eu estivesse escutando ela. E isso foi muito, assim, confortável, me fez com que eu mergulhasse realmente na proposta dela, sabe? Dessa conexão que vai além da mente, que vai além do intelecto e que vai chegando mais, né, para próximo do coração, né? Porque tem coisas que a gente tem que deixar um pouco o intelecto de lado, a gente tem que estar aberto para realmente sentir, né? E sentir algo que é da ordem do invisível, às vezes é difícil, né? A gente que às vezes sempre busca, igual você está falando aí, as respostas, palpável, né? Tudo tem que ser palpável, tudo tem que ser concreto, tem que ter razão, né? No meio. Eu estou muito longe disso, eu acho, sabe? E, e perceber que tem pessoas também que vivem um pouco dessa realidade foi muito confortável para mim, sabe? De que vale muito a pena, né? A gente ir mais para esse lugar, né? Daquilo que acolhe, daquilo que é leve, daquilo que traz essa sensação gostosa, né? Foi assim que eu me senti com o capítulo. Eu acredito que é porque a gente, acho que o ser humano, né? O ser humano, ele quer garantias de que tudo vai bem. Quando a gente pisa em algo desconhecido ou que lhe deixa, né, inquieto, ou seja, você não sabe qual vai ser o próximo passo, isso acaba gerando, né, uma incerteza, um desconforto. Então, assim, nós não fomos preparados para lidar bem com as incertezas. E a nossa vida nós não temos uma vida só de certezas, né? A gente está mais pautado nas incertezas. Então, essas garantias nem sempre é óbvio que com a nossa experiência, com os nossos aprendizados, a gente consegue ter uma previsibilidade das coisas, mas a certeza mesmo não temos, né? Então, a partir da escuta é que a gente vai poder ir vivenciando, né, cada passo, cada fase, enfim. Bem-vinda, Marjorie, boa noite. Como é que você está? Oi, Lane, boa noite. Você não esteve conosco na semana Boa passada, noite, você está gente. bem? Tô bem, agora eu tô bem, sim. Que bom. Os percalços da vida, né? Sim, Faz parte, né?
E faz parte. Isso. E aí, tem feito a leitura? Você tem conseguido acompanhar? Alguém colocou no grupo hoje? Eu não consegui terminar o capítulo 3. Eu tô no capítulo 3, mas li algumas páginas. Certo. Foi a Brígida, né? Que falou que. Cadê? Quem foi que colocou? Que não estava conseguindo fazer toda a leitura. Fui eu, Lene, né? Fui eu Foi, que não né? consegui fazer, foi. Uhum. Sim. Aí eu até Li falei assim. Cadê? Já não sei mais. Não me lembro mais. Aqui tem tanta conversa. Alguém colocou, né? E eu falei, calma, não se Aham. aveste. Foi isso que eu coloquei. Agora eu não sei se foi nesse grupo ou se foi no grupo do Conectando. Eu coloquei, não foi se nesse, foi aveste. nesse grupo mesmo, Lene, Foi, foi. né? Foi. Eu li a mensagem, você falou, não se aveste. Aí eu É, lembrei. eu coloquei, não se aveste. Eu nem sei se é com X, não se aveste. Depois eu fiquei até na dúvida. Estou tão atrasada no conteúdo. Enfim, eu acho que é justamente isso. A gente não precisa realmente gastar muito a nossa energia com essas preocupações que muitas vezes nos consomem, né? De você ficar, nossa, é tanto problema para resolver, é tanta coisinha daqui, coisinha dali, coisas pequenas, médias, grandes, né? Imprevistos, né? E aí dá conta de tudo isso. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Eliette, Eu estava aqui observando que, enquanto foi assim, pacificador para vocês, para mim foi burburinho. A gente está com uma pessoa que não é exatamente, não é próximo, é da família, mas não é próximo, é mais parente da minha nora. E ele está numa fase assim, terminal de um câncer. Então, assim, ler as mensagens, né, da esposa dele, que é irmã da minha nora, sabe, mexeu muito comigo. Até para saber o que dizer nessa hora, né? Que palavras eu poderia dizer para alguém que está perdendo um ser amado de uma forma tão dolorosa? E assim, ouvir, ler, né? O ouvir, os áudios, os textos que ela mandava, e assim, ela nem precisava mandar para mim, mas ela, cada boletim, a cada momento de dificuldade, ela mandava para a família e mandava. E teve um momento que eu só conseguia dizer para ela: confie no amor de Deus. Né? Teve um momento que ela mandou uma foto dele, né? Ele está já sem forças, e eu mandei dizer para ele que todos nós o amávamos, mas Deus o amava ainda mais. Então, assim, ela me agradeceu muito por todas as vezes que eu mandei alguma palavra e assim, eu tentei falar o mínimo possível, mas que fosse de mim, sabe, a mais pura verdade em mim. E isso veio, o iceberg, a pontinha, né, foi lá para baixo. Porque já há muito tempo eu digo que eu não temo, né, o sair desse plano e ir para outros planos. Mas, de alguma forma, eu me peguei olhando para essa dor e dizendo para mim mesma: você não está preparada. E foi inquietante, sabe? Eu fiquei inquieta por não me sentir preparada para a partida.
E assim, foram 2 noites que praticamente eu não dormi. Você não dormiu. Uhum. Assim, fiz várias práticas, o coração acelerou, entendeu? Eu li o livro, terminei o livro e voltava e não, ainda não era o bastante. Aí eu fui para o curso de amor e escrevendo, né? Com minhas páginas matinais a 1 hora da Uhum. manhã. Sim. Escrevendo pouco, mas, sabe, sentindo que há muita coisa realmente no meu iceberg, muita coisa vindo à tona. Então, foi assim, foi uma semana de muita revolução interna. Uhum. Muita. Interessante, Eliette. Olha só. Ai, ao invés, Fechou. eu achei que eu estava mutada. Eu pensei, eu vou desmutar e acabei fazendo o inverso. E é assim, muito interessante você partilhar isso. Eu acho que nada é por acaso, sabe? As coisas, elas simplesmente acontecem. Esse é um tema também, né, na psicanálise, né, Tanats, né? Depois vocês podem até pesquisar mais sobre isso. Inclusive, eu estou com 2 livros aqui na fila. Um é a continuação do outro. Um é esse aqui, da autora Joan Didion, O Ano do Pensamento Mágico. Tem um filme na Netflix que conta a história dela. Ela é uma jornalista, não vou dar spoiler, tá? Mas ela é uma jornalista, né? A família dela, muito resumida, é o marido e a filha. E esse primeiro livro aqui, que é um dos últimos livros dela, ela conta o luto dela em relação ao marido. E esse aqui, que foi o segundo, aliás, o último livro dela, que é a continuação do primeiro. Ela conta sobre o luto da filha. O filme é belíssimo. Depois passa o nome pra Vou gente. passar. Tem mais ou menos uns 15 dias, acho que uns 20 dias que eu assisti, que isso aqui chegou, já foi eu assistindo, eu já pesquisando, e tá, porque esse tema, ele me interessa muito, sabe? Até mesmo para elaborar lutos, né, que já aconteceu, e lutos que eu sei que virão, e até mesmo para entender o meu processo, né? Ou talvez até trabalhar esse, digamos, não é que seja medo, mas assim, esse desconhecido, né? Que é a morte. Então, vai estar na fila. Depois eu vou até postar para vocês lá e falar sobre o filme. Porque eu acredito que pelo menos para mim, acaba sendo um tema que se conecta com esse, da escuta. Eu, assim, eu nem sei como me explicar, né? Mas assim, é um caminho que eu estou trilhando que tem a ver com esse renascimento, que é através da morte. E às vezes a morte, ela nem precisa ser assim a morte de um ente querido, mas pode ser a morte de muitas coisas, né? Muitas coisas que precisam findar para que outras nasçam, né? Surjam. Então, no auge dos 46 anos, muitas coisas estão precisando morrer para que outras apareçam, nasçam, né? Enfim, por isso que eu falo, né? Nada é por acaso.
Tem uma passagem, eu não sei, Lani, se é nesse livro, que diz assim que o contrário da morte não é vida, é nascimento. É A nascer. vida é o espaço entre as duas, A vida é o né? espaço Então, entre as duas. é o que acontece entre um e o outro. A vida é isso, né? Sim, Então, né, dá um sentido um pouco, né, de mais expansão para mim quando eu vejo dessa forma, sim, né? reconfortante. Exato. É, enfim, a, em outubro, em outubro fez um ano, né, que meu sogro faleceu, e o meu marido, ele, era um desejo dele não ir para o hospital. Era um desejo dele falecer na casa dele, na caminha dele. E ele nem era assim tão velhinho, sabe? Nossa, como é difícil você realizar um desejo desse, né? É, enfim, acaba sendo assim, para quem não está com a clareza, com discernimento, né, entre os familiares, possa até se tornar algo polêmico. Mas as coisas aconteceram para que isso se realizasse, né? E o meu marido, junto com a família, né? Ele foi quem ficou nos instantes finais da vida dele, ali. Então, foi uma experiência, assim, nossa, muito intensa, né? Então, acho que a gente parece ser muito espantoso essa coisa de morte, mas se a gente for procurar né, se aproximar mais do tema, a gente consegue desmistificar isso, né? Esse mistério, porque na verdade é um mistério, né? Bom, eu vou falar sobre as partes que eu marquei. É, aqui na página 114, fala sobre. Ela fala assim: muitos estão acostumados a buscar a orientação dos outros. Confiamos que são mais objetivos do que nós. Raramente procuramos nosso próprio conselho. Não percebemos que podemos ser sábios e temos dificuldade de confiar na orientação que nos vem de dentro. É preciso prática para buscar e ouvir nossa sabedoria mais elevada. Por que será, né, que a gente precisa de que o outro, né, nos tragam essas respostas, né, essas ajudas? Alguém gostaria de comentar, falar o que pensa? O que será Acho que a que gente busca tanto no outro? eu vou falar por mim. A insegurança ou até a falta de conhecimento sobre mim mesma. O não saber ouvir, parar, ouvir e me escutar. Ou mesmo não acreditar que eu sou filha de Deus. Eu tive que fazer terapia para poder aceitar, acreditar. Porque apesar de repetir durante meio século ou mais que eu era filha de Deus, em um determinado momento eu me vi, eu percebi que eu estava apenas reproduzindo uma cultura e que aquela crença não estava em mim. E eu fui fazer terapia para trabalhar isso. Então, a partir desse conhecimento de mim mesmo, de eu perceber a mim mesma, eu comecei a ouvir o Deus interno em mim. E eu achei engraçado que na parte 116 tem aqui o que preciso saber, o que preciso aceitar, o que preciso tentar e tal, tal, tal. E nos últimos tempos eu tenho deitado e dito, né, uma coisa do curso de amor.
Pai, fala comigo que eu escuto. Aliás, não é nem do curso de amor, é de Joel Goldsmith. Pai, fala comigo que tua serva escuta. Sim. Outro dia eu estava com a Fabiana fazendo a leitura do curso de amor, de um curso de amor, e aí eu me dei conta, né? Eu, assim, a psicanalista. Eu liguei um ponto ao outro. O livro, ele nos mostra, né, o Cristo em nós. E aí eu comecei a pensar que a falta do Cristo em nós tem a ver com autoestima. Não sei se vocês vão raciocinar comigo ou concordar. Tipo, se eu não consigo enxergar o meu valor, ou seja, quem me criou? Deus, né? Independente de religiosidade, vamos falar de espiritualidade, né? No que a gente acredita. Então, quem me criou? Deus. Deus me criou como uma semelhança, né? Do próprio Cristo, me fez única e com meu valor. E ele me ama dessa maneira. E aí as pessoas, né? Enfim, às vezes não conseguem se enxergar. Eu acho que todos nós, em alguma altura da vida, a gente meio que, né, amanhece meio, não vou muito com a minha cara, fica naquela insegurança, às vezes quer mudar o cabelo, quer emagrecer, quer engordar, enfim, a gente nunca está muito satisfeito. Então, é como se isso faltasse essa aceitação, essa enxergar, né? Então, as pessoas que tem essa dificuldade, esse problema de autoestima, etc. e tal, que, nossa, são volumes enormes de pessoas que existem uma série de problemas que estão fazendo terapia, estão buscando autoconhecimento para tratar essa tal da autoestima. Então, às vezes, é essa falta de conexão com elas mesmas, né? A própria depressão, né? Só a palavra já fala, depressão. É uma coisa que, né, achata para baixo é a desconexão total da pessoa com ela mesma. Então, com esse Cristo, né? E é, é muito importante a gente encontrar, né, essa essência dentro de nós e se aceitar do jeito que nós somos, né, de que nós temos o nosso valor, né? Então, essa busca sempre vem, é como se fosse assim, de fora. É algo que eu preciso buscar fora. Nossa, mas está dentro da gente, né? Outro dia, eu gosto muito de ouvir os áudios do Júlio Machado, lá do grupo do curso de amor. E ele também, ele estava falando algo nesse aspecto, ele tem um podcast, ele falando sobre os relacionamentos, homem e mulher mesmo, casamento. Que muitas vezes a gente é como se você não encontra o Cristo em você e aí você quer encontrar no outro. É como se você buscasse no outro. E aí, ou seja, isso acaba meio que, né, causando, né, os conflitos, né, enfim, são processos inconscientes, são processos internos, né, e que só com muito autoconhecimento e muita reconexão a gente vai conseguir descobrir, chegar, né, nesse ponto de evolução mesmo. Depois eu posso até compartilhar esse áudio do Júlio lá no grupo com vocês. Mas eu achei bem tocante, assim, deu para entender algumas coisinhas. Fala, Eu Márcio. acho que... Ah, vamos falar. Tá mutada, Márcio? Eu ia falar que ela podia falar, mas tudo bem. É porque às vezes a pessoa deposita muito no outro, né? É, a solução, né? Daquilo que vive dentro de você. Que o outro nunca vai saber o que é viver, né? Aquilo que você vive.
né? Ele pode. É questão sempre que a gente falou muito, né? Na época que a gente foi falar de empatia, né? Sim, Eu acho que não dá mais para viver um tempo desse, né? De criar a expectativa de que vai vir do outro isso, né? O que a gente precisa mais no mundo, acho que hoje, é de cooperação. Isso sim, está faltando muita, né? É você fazer junto, né? Você é igual a gente está fazendo isso aqui junto. A gente podia ler o livro sozinho, né? e Podia às ter só dado. vezes a gente fica tão armada, pronta, Uhum, em ponto de bala, parece que a resposta está na ponta da língua. É como se você estivesse sendo agredida, às vezes. A pessoa nem está na intenção de criar um conflito ali, mas você já está tão na defensiva sim. que se o Uhum. outro der um escorrego assim, você já está lá com a metralhadora, falando, falando, falando. Isso desgasta muito as pessoas, os relacionamentos, né? Isso para mim é um treinamento. Isso tudo que a gente faz, né, é um treino, é um belo de um treinamento, né? Porque fazer aqui com vocês é super fácil. É, É sim, fora que é mais no dia a difícil, né? dia, exatamente. Ai, mas é isso. É, aí tem outra parte aqui que fala assim: quando pedimos para ser guiados, é isso que realmente acontece. Nenhuma oração fica sem resposta, embora a resposta possa ser sutil e exigir nossa atenção. Essa voz fala a cada um de nós, embora às vezes seja bem baixinho e discreta, outras vezes mais pronunciada. Então, com a prática, ficamos cada vez mais capazes de escutá-la. Então, exige isso mesmo, sair dessa postura de barulho, né? Por exemplo, eu vou agora usar vivências. Às vezes, no consultório, as pessoas chegam com queixas, né? Que, nossa, que a minha vida tá uma loucura, tá muito agitada, minha saúde tá isso, tá aquilo, tá cada vez. Ou seja, aquele mar de reclamação, e que a pessoa não tem tempo para nada. É marido, é filho, é família, é trabalho, enfim, a vida tá um caos. E aí, nossa, o nosso organismo ele não vai aguentar, vai somatizar. E aí eu sempre falo, olha só, se você não parar, o teu corpo vai dar um jeito de parar você. Você vai ser parada, seja lá de que maneira for, você vai ser parada. Então, nós precisamos também aguçar nosso ouvido, os nossos olhos, para estarmos atentos aos sinais. Às vezes, Deus, sei lá, fala com a gente de uma forma sutil, né? De uma forma bem discreta. Às vezes, naquelas coisas que fomos impedidos de fazer. Por exemplo, eu sempre cito a minha avó, né? Porque eu via ela sempre como um poço de sabedoria. Quando uma viagem não dava certo, e eu ficava me reclamando, me lamentando, aquela coisa toda, e ela sempre dizia: olha, quando uma coisa não der certo, se não der certo a primeira, não der certo a segunda, não tente a terceira. É porque não era para ser. Não se afobe, não se aveste. É porque você não está preparada para isso. É, então, às vezes, né, determinadas coisas que nos acontecem têm a ver com a nossa vida. É como se fosse um espelho, né? Ou seja, se aconteceu alguma coisa recentemente, qual foi a parte do corpo que foi atingida, né? O que que essa parte representa? O que que ela simboliza, né? O que que ela... Olá, Lindomar, boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso. Tem Agora que problema eu não, consegui. tá tudo bem. Tá bom. Uma vez, há uns 3 anos atrás,
eu tive, acho que foi bem antes da pandemia. Nossa, eu estava numa época da vida que eu estava me sentindo meio que abafada, sabe? Assim, eu queria botar para fora, eu queria falar, eu queria, né, vomitar as coisas que me aconteciam. Eu tive uma crise de garganta terrível, terrível, como nunca eu tinha tido. Que, assim, foram dias difíceis para mim. E até eu entender o que que aquilo estava simbolizando para mim, eu consegui, né, de uma forma bem sutil, entender que, poxa, tinha a ver com o falar, né, com a minha necessidade de colocar para fora, com a minha necessidade de, sabe, esvaziar mesmo, né? Então, assim, muitas coisas a gente precisa estar assimilando, né, na nossa vida. Que estilo de vida eu estou vivendo, né? Enfim, é, deixa eu ver o que mais. Aqui na página, eu gostei bastante desse exercício que ela cita na página 116, e eu grifei o seguinte: o hábito da autoconfiança é o resultado de nossa escuta e de nossa obediência ao que ouvimos. Isso também tem a ver com o que eu falei agora, né? A gente confiar na nossa intuição, a gente confiar naquela vozinha que às vezes eu sei que é complicado a gente distinguir o que é uma sabotagem pelo nosso senso crítico, né? O nosso crítico interno, do que é uma vozinha ali, né? Te dando um conselho, uma dica, mostrando um caminho. É muito difícil você tentar distinguir uma coisa da outra, né? É como se fosse realmente uma prática. E aí ela fala, né, sobre esse inventário relâmpago que ela costuma praticar, né? Que ela, diante de qualquer situação perturbadora, ela se pergunta, né? Olha só, eu fiquei imaginando em que nível nós precisamos estar no nosso dia. Eu fiquei imaginando qual é o ambiente ideal, o que que eu preciso reservar do meu tempo dentro desse contexto que eu vivo, para estar usando esse exercício, né? E ela, o que eu preciso saber? Você se perguntar, né? A si mesmo, o seu eu superior. O que preciso aceitar? O que preciso tentar? O que preciso lamentar? O que preciso comemorar? Alguém fez esse exercício? Quer comentar? Não, eu não cheguei a fazer, mas eu levei o livro para a escola e Ah, tudo isso aqui cabe muito bem numa escola, é mesmo, né? Dite, porque tem pessoas que são altamente reativas. Você vai com uma intenção, fala algo e a pessoa começa a botar para fora todas as dores, as insatisfações, e é terrível. Aí eu acho que eu tenho que parar, e fiz isso, e paro e foi, o que aconteceu? O que foi que houve? Eu fico sem entender, sabe? Aí eu fico assim, o que é que eu preciso aceitar do outro? Né? Eu tenho que tentar entender o que é que aconteceu lá para saber o que é que eu posso aceitar, o que é que estratégias eu tenho que tentar. A gente quer fazer uma coisa assim, e faz tudo e consegue 30 às vezes menos. E eu tenho que comemorar, porque eu consegui alguma coisa. Eu acho que na escola, isso aqui, para mim, para o meu dia a dia, cabe da hora que eu chego até a hora que eu saio. Porque é uma
Só quem vive no chão da escola vai saber o que é. Só quem está lá. Sim. Eu É acredito andar com seus também. sapatos, né, Eliette? Andar um pouquinho com seus sapatos. Sim, exatamente. Aí ela até fala sobre a questão do crítico dela, né? Que ela até deu um nome para ele. Eu achei interessante. Ela colocou o nome de Nígel, o crítico interno. Então, reconhecer também esse crítico interno, né? Assim, meio que esboçar, desenhar como é a personalidade, quais são os momentos que ele age, que ele reage. Enfim, né? Porque eu acredito também que o nosso crítico interno usa muitos disfarces para causar essa confusão, às vezes que nos paralisa, né? Nos impedindo de tomar decisões, de agir, né? Usando toda a artimanha, ou seja, ele tem toda a ferramenta para, às vezes, sabotar, né? Internamente. Aí, na página 121, ela fala assim: o coração tem uma voz suave, calma, mas insistente. Com a prática, aprendemos a discerni-la. Passamos a nos perguntar: é a voz da fé ou do medo? Né? Isso me fez pensar sobre a cultura a qual nós fomos criados, né? Inseridos. Uma das emoções que constantemente está assim, que nos assola é o medo. O medo, ele está inserido até mesmo nas nossas decisões tidas como positivas, como as melhores às vezes. Se vocês avaliarem, pararem para pensar, às vezes uma decisão positiva, uma escolha positiva, ela pode estar plantada, né, em um medo de algo, né, que você às vezes faz aquela escolha, mas porque ou você perde ou você ganha algo. E sempre vai ser assim, porque não tem como a gente viver sem essa questão da dualidade, né? Mas o que é importante? É até que ponto isso, né, realmente nos causa essa desestabilidade, assim, né? Então, procurar identificar, né? É, eu também marquei, eu achei também aqui na página 122, né, que ela fala sobre o silêncio da neve. De acordo, ela tem uma parte aqui no penúltimo parágrafo, ela fala assim: de acordo com a previsão do tempo, vai nevar o dia e a noite inteiros. Sentada, escrevendo, sinto que o silêncio faz meu guia interior parecer mais ruidoso. Há algo de mágico em estar presa por causa da neve. Talvez seja porque a interdição do mundo externo nos permite conectar-nos mais profundamente com o nosso mundo interno. Eu grifei porque é como eu me sinto, que eu até falei no áudio hoje, que às vezes, por exemplo, hoje é dia 30, né? Dia 3 tem um mês que eu nunca na minha vida eu vivi como eu estou vivendo agora. Tipo, sei lá, eu não saio de casa para nada, praticamente, é um lugar totalmente, sabe, assim, e eu fico pensando, meu Deus do céu, às vezes eu me sinto um pouco meio que desconfortada, que é como se eu tivesse, tipo assim, a vida está passando e eu não estou vivendo. A vida está
Mas até entender que isso, eu preciso disso agora, né? Deu um pouco de trabalho, mas assim, agora eu estou começando a ver sabe, o fiozinho da meada ali para encontrar as respostas que me bastam, né, para vivenciar esse processo que está acontecendo, que está por acontecer também, né? É, eu grifei também a frase do Gustav Flaubert. Ele fala assim: escrever é a arte de descobrir em que você acredita, né? Eu acredito que a gente não sai por aí escrevendo qualquer coisa. Você não vai escrever uma coisa que você não assina embaixo, né? Só se for um trabalho seu, você talvez seja jornalista e você seja obrigada a escrever aquilo. Mas normalmente a gente escreve aquilo que faz sentido, né? Quando é uma escrita realmente é, daquilo, Eu falo que é o que está vivo. daquilo que Eu a gente escrevo o que está pensa. vivo. Exatamente. Então, essa frase falou Deixa muito. eu contar uma coisa que me aconteceu hoje. Ah, conta. Assim, nunca aconteceu isso e a pessoa até, Márcia, eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu estava exatamente fazendo uma sessão, porque eu tenho a parte do corporal, né? Eu sou Hum, terapeuta corporal também. E eu tenho pacientes que gostam também de marcar sessões ligadas ao corporal, né? Seja da massagem ao reiki, algumas outras práticas. sim. E eu, numa das posições, gente, mas eu tossi, eu tive que sair, ir no banheiro. A sensação é que eu ia vomitar. E já estava bem no finalzinho da massagem. Da massagem. E aí, eu expliquei assim para ela: eu não vou conseguir falar o que eu tenho que falar para você. E eu tossi, eu tossi. Então, enquanto você coloca a sua roupa, enquanto você bebe a sua água, alivia do susto, né? Que foi um susto, gente, foi tão assim desconfortante, sabe? Ah, Porque você vai para relaxar, né? E de repente sim. você coloca a pessoa num susto, num negócio assim, o que que eu posso fazer pela Márcia, né? Aí eu escrevi: Nossa, gente, chegou a eu esse não ponto de você não chegou a conseguir esse ponto. falar. Eu não conseguia. E enquanto eu não escrevi, não parou. Meu Deus do céu. Aí a gente não sabe até que ponto era uma coisa dela, era uma coisa minha, era uma coisa nossa, Sim. né? E eu Uhum. achei tão bonito que foi escrito, porque foi assim: enquanto você se dirige para o mundo externo, não esqueça da sua essência. Enquanto você estiver se movendo para dentro, não esqueça das suas verdadeiras conquistas. Gente, eu não conseguia falar isso. E aí eu precisei escrever. E assim, ela ficou tão assim em estado de choque, ela ficou mais em estado de choque depois do que e assim, acabou quando eu escrevi. Quando eu escrevi isso, acabou todo o mal-estar. Interessante, Márcia. Gente, assim, são quase 30 anos de psicologia na minha vida. Isso nunca me Isso aconteceu. nunca te aconteceu, né? Não. E assim, eu já li relatos. Eu já li relatos sobre isso. Dentro dessa técnica que eu aplico, que chama Ah, reset, que é um equilíbrio, né? É para bruxismo. Então, assim, afeta muito tudo, sabe? Todo o seu sim. esquema corporal, toda a sua leitura corporal. E assim, se você vê o tanto que estala a mandíbula dessa menina, gente, é algo, parece uma pipoca, assim, movimento, barulhos que dá na face dela, sabe? Ela ficou super sensibilizada depois que ela leu, sabe? Aí eu falei assim, isso não é só dela, era daquela relação, né? Porque a relação da massagem, do toque, é uma relação muito profunda, Sim. né? Então, Uhum. assim, eu achei de uma. E assim, não tinha como eu falar que não estava acontecendo, né? Porque eu quase fui lá, eu fui lá no banheiro,
Ela falou, quer que eu levante para te ajudar? Eu falei assim, não, tá tudo certo, Tá tudo certo. tá tudo certo. Já já vai passar. Eu sabia que ia passar, né? Então, eu Interessante, gostaria, assim, desculpa demais. eu delongar, mas eu achei Nada. importante colocar. Essencial. Essencial, Márcia. Aqui você falando, eu lembrando aqui de uma amiga minha, que é a Cida Queiroga, ela é nutricionista. E uma vez eu estava conversando com ela, vira e mexe a gente marca uns chás na internet, né? Eu não conheço ela pessoalmente, ela é de Minas. Ela é de... Nossa, esqueci agora o local, mas ela é mineira. E aí Depois ela, você conta para mim qual cidade. ela falou que ela começou a observar uma experiência no consultório dela, aonde ela sempre gosta de se hidratar, né? De beber lá a aguinha dela. E ela tinha deixado um copo com água na mesa do atendimento, cheio, não tinha, deu lá um gole e deixou a água lá. E veio a paciente, e a paciente começou a despejar, né, o lado emocional, muitos problemas, muitas coisas. Ou seja, não era só a consulta nutricional, ela trouxe mais que isso. E era um problema sério, assim, bem pesado. Ela disse que quando a paciente saiu, ela lembrou da água e foi beber a água. Ercilane, a água estava um gosto péssimo, ruim, que ela não conseguiu beber. Ela ficou assim, sabe, impressionada. Aí ela disse que começou a fazer esses experimentos no consultório, né, de deixar a aguinha lá. E ela começou a perceber que a água, muitas vezes, enfim, eu sei que depois eu acabei indo ler, pesquisar, né, e que realmente, às vezes, né, o ambiente, a gente recebe essa descarga, né, sei lá, energética, não sei, né, e que, enfim, tudo se constitui ali, né, naquela energia, né, então, acho que fazendo um paralelo, né, tem a ver com aquilo que o outro, né, ali está muitas vezes carregado, e são coisas que precisam, né, de purificação, sei lá, de entendimento, de clareza, de leveza, né? Mas é bom olhar para isso. Quem mais? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Sim. Aí, aqui na página 125, onde fala sobre ler e escutar, eu marquei sobre... Cadê? Ela está falando sobre a Scott, eu acho que é uma amiga dela. Acho difícil imaginar Scott atacada por essa ansiedade. Durante 35 anos, ela praticou a arte da escuta sentada em silêncio, todas as manhãs, das 5h30 às 7h30. 5h30, 6h30, 2 horas, né? Ela adora seu tempo em silêncio. Ouve a voz de seu guia interior. Aí ela fala: coloco o despertador para tocar após 21 minutos e me sento em silêncio, explica a Scott. Depois leio um autor da preferência dela, que é o Rumi, né? Oro e canto. Então, assim, é uma prática, né? Isso é importante a gente pensar sobre o nosso ritual, né? O nosso ritual da manhã, o nosso ritual da noite. Olhar para esse momento agora, como é que está sendo o meu ritual, né? Do acordar, do despertar, do adormecer, enfim, toda aquela coisa, né? Que fala sobre higiene do sono, as práticas, né? Porque muito do nosso dia ele vai se desenhar, né, a partir dessa perspectiva de como a gente. Eu tenho como saber como é que vai ser o meu dia a partir das minhas atitudes de manhã. Então, obviamente,
é um pouco incongruente, assim, você acordar sem energia, desmotivada, e você terminar um dia motivada, cheia de energia. Então, eu acredito que observar, né, como que a gente inicia esse dia é importante, né? É como se fosse um norte. A forma como a gente acorda diz muito sobre. Olane, uma coisa que eu também achei muito interessante, eu acho que está bem próximo dessa parte que você está falando, não tenho certeza. Quando ela, eu não sei se é ela que fala, ou é alguém que comenta com ela sobre o livro que ela escreveu sobre mensagem, Sim, né? Eu achei aquilo tão interessante também. É como se, quando ela escreveu, ela estava inspirada, né? O que a amiga fala. Então, quando você fala em inspiração, você fala como se a presença realmente de Deus, né? sim. Eu vejo dessa forma. E aí eu achei interessante que parece que, eu não sei se eu estou com certeza do que eu vou falar, mas é como se parece que em algum momento ela duvidasse que tivesse sido ela que escreveu, né? Sim, sim, E sim, é interessante isso, né? sim. Quantas escritas eu já peguei aqui minhas, eu disse, gente, não foi eu que escrevi isso, não. Não é eu, não. Fui eu. Será? É minha letra, mas será que eu copiei de alguém? É muito interessante isso, né? Sim, Em algum momento você tá, e em outro momento você não tá, e tá tudo certo, porque às vezes a gente não vai estar inspirado o tempo todo. A gente vai escrever, mas talvez inspiração seja diferente. Eu acho que o momento de inspiração é quando você está com esse divino dentro e entender que às vezes ele vai estar, sempre estar, mas não da forma como a gente gostaria, né? Que foi. sim, porque tem essa E de coisa da repente. nossa racionalidade, né? Então, Uhum. a racionalidade é que às vezes eu acho que é o problema, sabe? Se as coisas fluíssem mais, quando você tiver a oportunidade, né, de você ou ler um curso de amor ou um curso em milagres, né, que eles sempre falam sobre como que eles começaram a escrever, né, e que sempre, no primeiro momento, houveram esses questionamentos, né, porque muitas coisas não pareciam ter sentido algum. E hoje, quando a gente lê um curso de amor, realmente tem coisa que você olha assim, e você tenta, o seu intelecto quer entender, mas você não consegue. É, assim, e tem coisas que são bem incríveis, que você, sabe, você tira aprendizados assim, nossa, gigantes. Cadê? O que foi mais? Tem uma frase aqui do Paul Brunton. Quando parecer humanamente impossível seguir em frente numa situação difícil, entregue-se ao silêncio interior e, a partir de então, espere um sinal de orientação óbvia ou a renovação da força íntima, né? Mais uma frase que acaba nos dizendo que a gente precisa realmente, não é no barulho que a gente vai encontrar as respostas. É, outra parte foi na página 132. Eu marquei, na hora que ela também conversando com a Scott, ela escreve assim: Agora está na hora de descansar para a noite. Tenho ido me deitar mais cedo e acordado mais cedo também, à espera de dias cheios. Gosto da serenata matinal dos passarinhos às 6 horas da manhã. Mais tarde, quando o vento aumenta, procuro dizer a mim mesma: vai passar logo. E quando realmente passa e a casa se aquieta, a não ser pelo tic-tac do relógio da cozinha, desfruto do relativo silêncio. Ou seja, a gente presta atenção nisso no nosso dia a dia.
não é? Quem é que anda prestando atenção nos passarinhos que cantam na janela? Quem tiver a oportunidade de ter uma... Márcia, Eu também, Lene, aqui porque tem eu bastante vivo, Eles passarinho. fazem, dão tanto chilique que não tem como você não prestar atenção, entendeu? Bom dia. Eu falo assim, bom dia para vocês também. Uau! É aqui assim, em casa. Meu sonho é ter uma janela que eu veja a lua, que eu não precise nem levantar, sabe? Só ver a lua. Eu sou lunática. Nossa, eu vejo acho isso, Lene, eu tenho esse mágico. privilégio, né? Os pássaros, eu vivo atrás de ouvir os pássaros a cantar. E pela manhã, então, assim, é como se eles estivessem me saudando, dizendo, olha, tem um lindo dia, estou cantando aqui para alegrar seu dia. Então, assim, eu vivo atrás de canto do pássaro. E da lua, eu também sou enamorada da lua, então, assim, no meu quarto tem a janela, e a janela dá assim, de frente com a lua. E na minha sacada também. Então, assim, tanto é que às vezes, em algumas noites de luar, eu costumo escrever, né? Eu já Ah, fico com papel e escrevo sobre a lua, né? Faço poemas para a lua, sim. porque eu acho que o momento é oportuno, ela me inspira, né? A lua é A, a, impressionante. a colocar a palavra no papel. Então, assim, eu observo esses detalhes e às vezes essa questão de ouvir o eu superior, né? O interior, eu sempre vivi muito da intuição. A intuição sempre foi assim forte na minha vida. Embora em alguns momentos eu contestasse e não quisesse aceitar, né, eu travei brigas internas para não concordar com a minha intuição. Embora eu percebesse que era visível que estava para acontecer, os sinais das coisas acontecendo, mas eu queria negar. Eu não que eu imaginava que era um poder extra que eu não podia, né? Que eu queria ter uma vida normal, que quem de repente tinha essa percepção mais aguçada, né? Tinha uma vida diferente, tinha mais cobranças, tinha mais cuidados, e eu não queria isso, né? Então eu briguei durante a minha vida, um bom tempo, eu até contraí uma doença por conta disso, Uhum. porque eu negava, eu não aceitava o que eu via, eu não aceitava o que eu ouvia, né, o que eu sentia, e eu não queria, eu queria ser normal. Para mim, aquilo que eu sentia não era normal, eu queria ser tranquila, como todo mundo é, sem ficar com essas perturbações. E aí eu travei uma briga interna que eu fiquei doente, eu parei no hospital, fiquei acamada, né? Disso resultou a intoxicação medicamentosa, o médico me Uhum. intoxicou, e houve todo né, um Nossa. desenrolar assim, mas passou. Mas foi em função de não ouvir a minha intuição, não ouvi o meu eu superior. Uhum. Passado a fase, eu parei e disse assim: não quero mais briga, né? Não quero mais briga. Vou fazer as pazes, porque não dá para negar, né? O que a gente vive não dá para negar. Então, Uhum. eu me aquietei, entendi quais eram as lições que eu tinha que tirar daquela situação, daquele contexto, e disse assim: a partir de agora, a intuição não separa mais. A intuição vai estar do meu lado ali, caminhando junto para que eu possa fazer as melhores escolhas e as escolhas mais acertadas. Então, todas as vezes que eu escutei muito o meu eu superior, as coisas fluíram. Sempre que eu tentei em desobedecer, as coisas Vamos ver. tomaram outro rumo. Uhum. Então, eu entendi claramente, né? Ó, são sinais, quando os sinais começam a chegar, eu me recolho, eu observo, filtro o que tiver que filtrar e digo, não, o caminho é esse, então eu vou por aqui. Então, esse capítulo, ele mexeu muito comigo, porque é o que eu tenho vivido ao longo do tempo, né? Uhum. Eu hoje já lido com muita tranquilidade, né, com minha intuição, com escutar o meu coração. Eu costumo dizer, porque eu trabalhava com disciplina chamada Projeto de Vida, e eu Sim. sempre falava para os meus alunos assim, né? E um projeto agora que eu estou desenvolvendo na Escola Militar, também é em cima também de projeto de vida. E eles estão indo, né, fizeram Enem agora, e eu disse assim, escutem o seu íntimo, a sua voz interior, o seu coração, qual é o curso que você deseja fazer no momento? Tem dúvidas, é natural que tenha dúvidas, mas pense no que te deixa mais tranquilo, no que te deixa mais feliz. Aí eu costumava dizer assim, feche os olhos, se sinta vestido na roupa do profissional que você deseja, para ver como é que você sente essas emoções. Aquilo que te toca mais,
decida por aí, né? Esse é um parâmetro para que vocês tomem decisões mais acertadas, né? Nesse momento de tanta inquietação. Mas, assim, eu sinalizando que era importante parar para ouvir a intuição, é importante para ouvir o seu eu, né? O seu coração. Porque quando a gente age assim, as coisas realmente, como a menina diz aqui, a autora, as coisas ficam mais leves, né? A gente não sente tanto peso ao carregar, né, as coisas na vida. Então, é isso que esse capítulo falou muito forte em mim, e assim, as frases, muitas frases, assim, pensamento, né? Eu até coloquei no meu caderninho, porque são pensamentos que vão servir para outros trabalhos, né? Que eu já estou visualizando outros trabalhos. Mas, assim, ela me inspirou muito, me inspirou muito. Uma dica que eu vou dar para vocês, eu comprei esse caderninho aqui, e ele vai ser apenas para anotar frases. Cada folhinha, uma frase. Frases significativas, frases que trazem ensinamentos, né? Enfim, assim, é uma maneira de, naqueles momentos que eu precisar, eu vou lá no caderninho, de repente eu posso até, sei lá, aprender a sortear as páginas. E aí, realmente, aquelas frases que trazem um sentido, né? Eu achei bem interessante. Muito obrigada, Brígida, pela partilha. Bom, aqui já está indo para 9h11, e que inclusive foi a frase que eu até compartilhei no Instagram, né? Sem escuta não há amor, não há conexão. E se a gente parar para pensar, é a pura verdade. Sem escuta, não há troca. Se não há troca, não há amor. Isso é uma coisa assim, né? Bem na cara, bem óbvia. Como é que a gente vai encontrar amor quando não há escuta? Se você não é capaz de me ouvir e eu não sou capaz de ouvir você, eu não estou expressando a força do amor, né? Porque não tem essa conexão. Como é que eu vou gerar amor por algo que eu não me conecto? Né? Então, olha só, né? A profundidade, né, de uma coisa tão simples. Essa parte ela está na página 134, quando ela fala com uma pintora, né? A pintora é uma ouvinte. E aí ela entende que ela precisa, ela fala, sem escuta não há amor, diz ela. A escuta me coloca na forma de conexão espiritual que tenho com as pessoas em minha prática criativa. Sem escuta não há amor nem conexão. E a arte trata de conexão, né? Achei bem legal. Outra coisa também que eu achei interessante, quando ela fala assim, quando ouço carrilhões ou sinos de igreja, paro e rezo. Ou seja, eu fiquei me imaginando que isso fala sobre os símbolos, né? Sobre os sinais, as pequenas coisas. Nossa, quanta coisa tem na natureza, né? Que a gente pode fazer pontes, né? Assimilar situações. Então, às vezes, esses sinais, eles estão ali para falar com a gente, de alguma maneira. Então, sei lá, se eu É, escuto o sino olha de para uma você ver. igreja, talvez Eu não aqui, sei, ali esteja me lembrando, né? Que é um momento, talvez, de agradecer, de me conectar com o espiritual. Fala, Márcia. eu não sei na cidade de vocês, mas eu acho que isso é nacional, não sei se é mundial também. Mas às 18 horas Hum, toca Ave Maria. sim, É na cidade de vocês assim? algumas igrejas, sim, né? Sim, mas eu falo até na rádio. Na rádio. Bom, eu no Na rádio Nordeste, acontece. no Nordeste, eu me lembro que todos os dias, às 6 horas, tocava, acho que era Luiz Gonzaga, Ave Maria, e meu avô sentado no alpendre,
chegava da roça, cansado, eu lavava os pés dele com água morna, enxugava e ele ligava lá os violeiros e passava Luiz Gonzaga Ai, tocando que Ave lindo. Maria. Até aquela musiquinha, quando bate às 6 horas, de joelho ao chão, sei lá. Eu sei que é uma música lá de Luiz Gonzaga. Tem isso, sim. Eu acho que é mundial, talvez. Ai, por favor. Aqui na minha Nossa! cidade também toca muito às 6 horas da noite, principalmente as Aham. rádios católicas, não é? Tocam a Uhum. Ave Maria, Sim. tocam sim. Então, são pequenos sinais. E eu acho que é a última, página 138. Que eu compartilhei hoje no grupo, né, sobre quem está ansioso aí porque não está acompanhando, mas ela é uma conversa que ela tem com escutar a boa forma, né, que ela sobre uma treinadora física, né? Caminhar faz bem às costas, afirma. Até 5 minutos ajudam. Qualquer esforço faz bem. 5, 10 minutos. O segredo é a frequência. Não ache que precisa de muito tempo. Cada pouquinho faz diferença. Então, às vezes a gente acha uma coisa tão difícil, mas, gente, quando a gente dá o primeiro passo, o mundo vai se abrindo, né? E é por isso que a nossa mente, ela nunca volta para o mesmo estado anterior, não. A gente, se você for pouco a pouco, né? A gente vai quebrando essas barreiras e vai avançando. Então, sei lá, eu tenho que fazer caminhada, eu sei que eu preciso fazer caminhada, mas eu não, eu sempre estou adiando a caminhada. Gente, vai um dia, vai no outro, vai no outro. Então, não precisa ser grandes coisas. Começa pelas pequenas. Então, se a gente tiver isso em mente, vai fazer diferença, né? Ela fala também que ela quer avançar, mas o nome da moça chama-se Wassa. Reluta em forçar meu corpo. Ela lá fazendo a atividade física dela. Ela escuta minhas deixas e mantém o treino de meia hora, acreditando que devagar e sempre é melhor, né? Ou seja, a persistência. A gente precisa insistir e persistir. Aí mais abaixo ela fala: para ela, o trabalho corporal é um caminho espiritual. Essa aí serve para Márcia. Ela sintoniza primeiro seu poder superior, depois o cliente. Avança um passo de cada vez. Verdadeira curadora. Ela sente compaixão por aqueles com quem trabalha. Bela. Esforça-se para destravar a beleza interior dos outros. Paciente. Tolerante e cuidadosa. Faz perguntas e escuta com atenção a resposta do aluno. Então, a gente faz essa conexão, né, com o outro, independente do que a atividade, né? Então, essa escuta, ela é muito importante. E, para finalizar, outra frase do Shakti Gayan, acho que é: o que realmente digo é que precisamos nos dispor a deixar a intuição nos guiar e depois seguir essa orientação diretamente e com destemor. Então, aí vai para Brígida. E, ao final, né, que vocês devem ter respondido, o que descobriu ao escutar conscientemente sua voz interior, percebeu que se sente mais conectada consigo mesma, sentiu resistência, conseguiu resistir a essa voz, sente uma experiência memorável de escuta. Que tipo de revelação, ahá, você teve? E é isso. Quem quer falar? Lindomar, Marjorie estão mais quietas. Alzeide está só escutando. Ela falou: vou entrar, mas eu vou só escutar, vou falar. Ela é sua irmã, Lane? Ela é irmã da minha mãe, Ah, que lindinha. é minha psicóloga às vezes. A gente se fala praticamente todos os dias.
Lindomar. Pois é, eu cheguei bem adiantada, assim, né? Atrasada na realidade. Ah, Mas, assim, esse capítulo, ele me fez vivenciar e tocar numa realidade que eu vivo todos os dias, não é? sim. Porque fiz anotações aqui no próprio livro, diante do que a autora, né, ela falava, das histórias, das experiências dela. Então, para mim, ficou assim a mensagem de que essa conexão, né, com o nosso interior, desse, justamente através da espiritualidade, porque eu vivo isso muito forte na minha vida, todos os dias, né? Eu Uhum, pertenço a uma comunidade, né? sim, Sou membro, né? Então eu vivo essa espiritualidade 24 horas por dia. Tento, né? Tento viver, sim, sim. porque são Uhum, muitas vozes externas, são muitas demandas, né? De trabalho, de família. E isso é algo que dentro da comunidade que eu pertenço, a gente vive essa espiritualidade ao ritmo da nossa vida. A gente tenta uhum, trazer essa espiritualidade tocando nas nossas realidades, porque não nos tira do foco, né, da realidade da vida, mas sim nos coloca diante das situações que devemos enfrentar, que é um desafio a cada dia, não é? uhum, Então, assim, eu vejo aqui o discernimento que nós temos que ter diante de todas as situações, né, da vida da gente, as coisas mais simples, né, pessoais, do outro que convive com a gente, da gente ser esse instrumento, muitas vezes, que pessoas chegam. uhum. Deu uma travada agora na Travou, Lindomar. né? É, travou. Enquanto ela não volta, alguém mais? Lindomar. É, eu acho que ela travou mesmo. E aí? Lindomar, você tinha travado. É porque caiu a conexão, Ah, tá. voltou. Voltou. Sim. Pois é, é, que, de, é, que ela diz aqui, na frase aqui de Luiz Hay, né? Eu não sei se pronuncia assim, confie que seu guia interior lhe revelará o que você precisa saber, né? Uhum. Esse guia interior, eu vejo que é o Espírito Santo, Sim, né? Que está em sim. cada um de nós, né? Em cada um E de que nós. ele nos guia, que ele nos orienta, basta a gente abrir-se, né, a isso, não é? E diante de tudo aquilo que ela trouxe, eu vejo discernimento, esse parar, o escutar, né, no silêncio, que como é bom termos esses momentos, não é? Com a palavra de Deus, com a leitura de um bom livro, não é? De a gente tocar nessa realidade, Uhum. né? De realmente a escuta nos levar a nos escutarmos, a escutarmos esse interior, né? De acordo com cada um, né? Dentro da sua crença, né? Porque ela é um capítulo que eu vejo que leva muito à espiritualidade, não Uhum. é? Uhum. E assim a gente no dia a dia saber que nossa vida tem uma finalidade, Uhum. Deus não nos colocou nessa vida à toa, não é? Nós temos uma missão, cada um de nós temos uma missão. Então, eu creio nisso, né? Uhum. Aí, Muito Gina. bom, Lindomar. Gratidão. É, e a- aproveitando a fala da Lindomar, é, eu também, assim, para a gente finalizar, né, eu queria dar o meu relato em relação, um pouco do contexto geral, né? Normalmente, a figura de nós mulheres, normalmente a figura é o quê? Nós somos muito falastronas, né? A gente vê muito isso no consultório, que às vezes a mulher, ela sempre é muito questionadora. O homem, ele é mais prático, ele é mais de agir. A mulher é mais emotiva
Em compensação, a mulher tem essa necessidade de falar mais, né? E aí, talvez eu seja muito falastrona também. Então, ultimamente, eu tenho, sabe, me detido mais. Eu tenho tomado mais essa postura de observar, de falar menos, né? Então, a gente tá vivendo um momento de decisões. Uma Lani de algum tempo atrás estaria assim, ó, conversando, falando o que eu penso, o que eu quero, como seria melhor, de querer reagir, de querer resolver, de querer, sabe? Então eu deixei isso para lá, para trás, né? Essa Lani saiu de cena. E por incrível que pareça, depois que eu adotei essa postura de observar mais, né? As coisas estão rumando para aquilo que eu mais desejava, para o meu sonho se realizar. E eu acho isso incrível. Então, não sei se é porque tem a ver um pouco com essa postura, né? Porque às vezes quando a gente adota a postura do falar, do falar, do falar, isso às vezes é como se minasse algo, né? Você está induzindo ali, às vezes, a um caminho que talvez nem fosse o caminho correto, né? Às vezes causa uma desarmonia, às vezes confunde. Então, eu realmente tenho escutado mais. Eu tenho escutado mais e falado menos. E estou obtendo um resultado que eu acho que durante a minha vida inteira eu não tive. Então, para mim, está sendo um grande aprendizado, sabe? Enfim, não sei para vocês. Vocês têm. A minha avó falava: você tem dois ouvidos para ouvir mais, senão você tinha duas bocas também. Mas você já só uma só já fala por duas. Então, falar menos, né? Que mais? Vamos, vamos concluir por hoje. Alguém mais? Marjorie. Marjorie entrou Deixa eu quietinha, só dar uma palavrinha uma aqui. pincelada. É que eu estava pensando aqui a hora que a Lindomar estava falando justamente sobre isso, né? Sobre esse silêncio, né? Que traz a conexão espiritual, que é onde você chega ali mais próximo de quem você é, que é a sua essência, né? De verdade. Por isso que, assim, ao mesmo tempo que é tão, parece ser simples, né? E você sente mais conexão. É isso que eu tô sentindo também, assim, Legal, né? muito bom. Uma E conexão com a fora outras natureza. fichas aqui, agora falando um É pouquinho engraçado, eu do tentando. pessoal, a gente vai do nosso lado pessoal, assim, a gente vai linkando, né, o que está acontecendo com a vida da gente, os eventos, de repente, né, o inesperado, né, e como você reage a isso faz muita diferença, o sentido que você dá para aquilo que está acontecendo na sua vida, faz total diferença. E é o que a gente começa a perceber, né, o silenciar faz a gente perceber mais, tá mais atento, né. Exato. Muito bom. É isso mesmo, Aí eu Márcia. fico perguntando assim, qual é a próxima parte? Ah, Depois disso tudo, com quem que a gente tem que escutar agora? Qual que é o próximo agora, capítulo, Lana? agora Dá um vai ser, spoiler aí pra mim. acho que é os véus, né? Esse aqui é mais, né? Assim, eu não sei se é todo Mais mundo que vai se misterioso deve ser, conectar, né? escutar além do véu. Então, aqui vai mexer em umas camadinhas mais profundas de cada um e tem a ver com aquilo que a pessoa acredita, né? Não sei, né? No Vamos ler. sutil, no sutil. Alguma, assim, tem a ver também com a nossa religiosidade, né? Com a espiritualidade.
pelo que eu conheço, né, que os antigos, assim, próximos, né, falavam que não há conexão entre quem já morreu e quem ficou. Não existe essa conexão, né? Mas, enfim, a gente não sabe. Então, o próximo capítulo vai falar um pouco sobre a gente se conectar, né, de forma sutil com quem já morreu, basicamente. Mas, enfim, eu acho que nós somos capazes de tirar aquilo que é essencial para o nosso aprendizado, para a nossa jornada, né? Ela fala sobre a experiência dela. É um capítulo bem curtinho, mas enfim, essas as cenas dos próximos capítulos só na próxima quarta-feira. Deixa eu só dar uma palavrinha rápida. Tá? Nesse capítulo já fala sobre isso, porque fala da Sim, ancestralidade. sim, Então, sim, já também. fala. Tá preparando a gente, né, Eliette? Aham, sim. E até porque, por que que eu falo tanto na minha avó? O que será? Não é? Ou seja, foi alguém muito importante para mim, mas Eu que não ela já não está mais aqui. Mas o lembrar dela traz um pouco dela para a minha vida. É como se ela continuasse na minha mente, na minha memória, né? De alguma forma me direcionando, porque foi a partir do que ela me ensinou que eu consigo fazer as minhas escolhas, aquilo que eu acredito. Então, talvez esse escutar além do véu tenha a ver não com essa coisa de você, sei lá, encontrar com o espírito da pessoa e que ele vai falar. Não, é através de coisas sutis, né? Então, assim, talvez a gente consiga ter essa clareza à medida que a gente vai é, silenciando, né? E tem um detalhe também. Hum, Desde que a gente está no ventre de nossa mãe, que a gente tem essas percepções. Então, não é só o que está no consciente. Eu sim, trago, eu tenho memórias de coisas que vieram de onde? Entendeu? sim, Então, sim. é bem natural isso, porque eu acho que faz parte da energia, de tudo que está aí. Tudo é energia. Uhum, Então, uhum. tá dentro do DNA da gente, tudo está na gente. Sim, é muito complexo, né? Inclusive, na leitura de Impulso de Amor, fala sobre, a gente, inclusive, nós vamos adentrar nesse capítulo agora, que ele ainda faz parte daquela parte que eu compartilhei no grupo com vocês. Eu acho que depois alguém postou até o capítulo 24. Que, por exemplo, ele sempre fala que você não precisa entender o que está escrito, porque aquilo que está escrito foi inspiração em Jesus, fala sobre Maria, né? Eu sou de família católica, né? Então eu sou um pouco cética em relação a algumas coisas, né, que envolvem a religiosidade, não a espiritualidade, mas a religiosidade. E ele fala sobre como se você, a partir do momento que você consegue, é uma leitura para o coração e não para a mente. Então, eu não preciso me esforçar intelectualmente para entender o que foi escrito inspirado no que a escritora ouviu, né? Se inspirou. E à medida que você vai avançando nisso, você vai se espiritualizando, você vai reacendendo essas memórias do Cristo. Ou seja, é como se a nossa vida terrena ela é permeada por essa coisa intelectual, física, né? E as nossas experiências. Mas que existe muito mais além disso,
né? Essa conexão com Deus, com o Espírito Santo, principalmente, né? Ou seja, que são as três, né, figuras, Pai, Filho e Espírito Santo, são um só. E A tudo isso tríade, é tudo muito sutil, né? é a tríade, Isso, né, superior. divina, exato. Assim. Então é isso, meninas. Vamos para mais uma semana. Então, um grande beijo, gratidão aí. E na Gratidão. próxima quarta, se Deus quiser, a gente está aqui novamente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau para Tchau, tchau. vocês. Boa Tchau, boa noite. noite.